A grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Ellen White. Capítulo 1. A destruição de Jerusalém. Abre aspas. Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Fecha aspas. Lucas 19, 42 a 44. Do cume do Monte das Oliveiras, Jesus contemplava Jerusalém. Bela e pacífica era a cena que se descortinava diante dele. Era a época da Páscoa, e os filhos de Jacó vinham de todas as terras para se reunir ali e celebrar a grande festa nacional. No meio de jardins, vinhas e declives verdejantes ocupados pelas tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplenadas, palácios imponentes e os massivos bastiões da capital de Israel. A filha de Sião parecia estar dizendo em seu orgulho: estou assentada como rainha e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa então e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando, séculos antes, o trovador real cantara, abre aspas, formoso de sítio e a alegria de toda a terra é o monte Sião, a cidade do grande rei, fecha aspas, Salmos 48, 2. Em plena vista surgiam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura nevada de suas paredes de mármore. Efulgiam do portal de ouro, da torre e do pináculo. Qual perfeição da formosura erguia-se ele, o orgulho da nação judaica! Que filho de Israel poderia contemplar essa cena sem a palpitação de alegria e admiração? Mas outros pensamentos ocupavam a mente de Jesus. Abre aspas. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Fecha aspas. Lucas 19, 41. Em meio ao universal regozijo da entrada triunfal, enquanto ramos de palmeiras eram agitados, enquanto alegres hosanas ecoavam pelas colinas e milhares de vozes o proclamavam rei, o redentor do mundo, sentia-se opresso por um súbito e misterioso pesar. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte e chamara seus cativos da sepultura, estava em lágrimas, não em consequência de uma mágoa comum, mas de intensa e irreprimível agonia. Suas lágrimas não eram por si mesmo, porque ele bem sabia aonde seus passos iriam levá-lo. Diante dele estava o Getsêmani, cenário de sua vindoura agonia. A porta das ovelhas também estava à vista, através da qual, durante séculos, as vítimas para o sacrifício haviam sido conduzidas, a qual deveria estar aberta para ele quando fosse como cordeiro levado ao matadouro. Isaías 53, 7. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucifixão, sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar. Cairia o horror de grandes trevas, ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia, não era a contemplação dessas cenas que lançava sombra sobre ele nessa hora de alegria.
Nenhum pressentimento de sua sobre-humana angústia nublava aquele espírito altruísta. Jesus chorava pela sorte dos milhares de condenados de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor dispensados ao povo escolhido estava aberta aos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde os filhos da promessa, como vítima obediente, haviam sido atados ao altar, emblema da oferta do Filho de Deus. Gênesis 22, 9. Ali o concerto de bênçãos e gloriosa promessa messiânica haviam sido confirmados ao Pai dos fiéis. Gênesis 22, 16 a 18. Ali as chamas do sacrifício, ascendendo ao céu, desde a eira de Omã, havia desviado a espada do anjo destruidor. 1 Crônicas 21. Símbolo adequado do sacrifício e mediação do Salvador pelos homens culpados. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de toda a terra. O Senhor havia escolhido Sião, a qual desejara, para a sua habitação. Salmo 132, 13. Naquele lugar, durante séculos, os santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Os sacerdotes ali haviam agitado seus turíbulos, e a nuvem de incenso, com as orações dos oradores, acendera perante Deus. Ali, diariamente, fora oferecido o sangue dos cordeiros imolados, que apontavam para diante ao Cordeiro de Deus. Ali Jeová revelara sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatório. Ali estava a base da mística escalada ligando a terra ao céu. Gênesis 28, 12 e João 1, 51. Pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Houvesse Israel como nação preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a eleita de Deus. Jeremias 17, 21 a 25. Mas a história do povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Eles haviam resistido à graça celestial, abusado de seus privilégios e desprezado as oportunidades. Embora Israel tivesse mofado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e maltratado seus profetas, 2 Crônicas 36, 16. Ele ainda se manifestava a eles como o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficências e verdade. Êxodo 34, 6. A despeito das repetidas rejeições, sua misericórdia continuava sem rogos. Com um amor mais piedoso do que a de um pai pelo filho de seus cuidados, Deus lhes havia enviado, abre aspas, sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu de seu povo e de sua habitação, fecha aspas. 2 Crônicas 36, 15. Quando admoestações, súplicas, repreensões falharam, ele lhes enviou o mais valioso dom do céu. Além disso, derramou todo o céu naquele único dom. O próprio Filho de Deus foi enviado para pleitear com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel do Egito como uma boa videira. Salmos 80, 8. Sua própria mão havia lançado fora os gentios de diante deles. Plantou-a em outeiro fértil. Seu paternal cuidado erguera-lhe uma cerca ao redor. Enviou seus servos para cuidar dela. Que
que mais se podia fazer à minha vida? Exclama ele, que eu não lhe tenha feito? Posto que quando ele esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Isaías 5, de 1 a 4. Ainda ansiando, esperançoso encontrar frutos, veio em pessoa à sua vinda, à sua vinha, para que, quiçá, pudesse salvá-la da destruição. Cavou-lhe ao redor, podou-a e tratou-a com carinho. Foi incansável em seus esforços para salvar essa vinha que ele mesmo plantara. Por 3 anos o Senhor da luz e glória entrou e saiu de entre o seu povo. Ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Consolando os quebrantados de coração, colocando em liberdade aqueles que se estavam encarcerados, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar os coxos e ouvir aos surdos, purificando leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Lucas 4:18, Mateus 11:5. A todas essas classes igualmente era dirigido o gracioso convite, abre aspas, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fecha aspas. Mateus 11:28. Ainda que seu bem fosse recompensado com o sal e seu amor com o ódio, Salmo 109:5, Jesus prosseguiu firmemente em sua missão de misericórdia. Aqueles que buscavam sua graça jamais foram repelidos. Um viajante sem lar, tendo como porção diária a ignomínia e a penúria. Nosso Senhor viveu para ministrar às necessidades e aliviar as desgraças humanas e apelar aos homens para que aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rechaçadas por corações contumazes, retornavam em uma maré mais forte de amor piedoso e inexprimível. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único ajudador. Os apelos de seu amor haviam sido menosprezados, seus conselhos rebatidos e ridicularizadas suas advertências. A hora de esperança e perdão estava se ecoando rapidamente. A taça da ira divina, por tanto tempo repetida, estava quase cheia. As nuvens que se haviam acumulado durante séculos de apostasia e rebelião, agora, carregadas de desgraças, estavam prestes a irromper sobre um povo culpado. O único que poderia salvá-los da destruição impendente fora menosprezado, afrontado, rejeitado e logo crucificado. Quando Cristo estivesse suspenso na cruz do Calvário, o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus estaria findo. A perda de uma única alma apenas é calamidade infinitamente maior que os ganhos e riquezas de todo o mundo. Mas quando Cristo olhava para Jerusalém, a ruína de toda a cidade, de toda a nação, jazia perante ele. Aquela cidade, aquela nação que uma vez foram escolhidas de Deus, seu tesouro particular. Os profetas haviam pranteado a apostasia de Israel e as terríveis desolações pelas quais seus pecados foram visitados. Jeremias quis que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de seu povo, pelo rebanho do Senhor que foi levado cativo. Jeremias 9, 1, 13, 17. Qual, então, não foi a dor daquele cujo olhar profético abrangia não anos, mas séculos?
Ele contemplava o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade, que durante tanto tempo havia sido o lugar de habitação de Jeová. Do alto do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto posteriormente ocupado por Tito e seu exército, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e, com os olhos turvados pelas lágrimas, viu, em terrível perspectiva, os muros cercados pelas hostes estrangeiras, ouviu os passos de exércitos manobrando para a guerra, e também as vozes de mães e filhos que brandavam por pão dentro da cidade sitiada. Cristo viu o santo e belo templo, os palácios e torres, todos entregues a chamas, e nos sítios onde se erguiam, apenas um monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos, viu ele o povo do concerto espalhado por todas as terras, como semelhantes os restos de um navio naufragado numa praia deserta, na retribuição temporal, prestes a desabar sobre os filhos de Jerusalém. Cristo viu o primeiro sorvo daquela taça de ira que, no juízo final, os homens deveriam esgotar até os sedimentos. A piedade divina e o terno amor encontraram expressão nessas tristonhas palavras, abre aspas, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Fecha aspas. Mateus 23:37. Oh, se houveras conhecido como nação favorecida acima de todas as outras, o tempo de tua visitação e as tuas coisas vou voltar. Oh, se houveras conhecido como nação favorecida acima de todas as outras, o tempo de tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho-te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas o Santo de Israel, teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és responsável, e não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e rumando o cérebro ao encontro dos juízos retributivos de Deus. A desgraça de uma raça decaída, oprimindo a sua alma, forçavam de seus lábios esse clamor transbordante de amargura. Viu o registro do pecado traçado nas misérias, lágrimas e sangue humanos. Seu coração se moveu de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra e ansiava aliviar a todos. Mas mesmo sua mão não poderia reverter a maré de desgraças humanas, pois poucos procurariam a única fonte de amparo. Ele estava disposto a derramar a alma na morte para trazer a salvação ao seu alcance. Contudo, poucos iriam a ele para terem vida. A majestade dos céus em lágrima, o Filho do infinito Deus, turbado em espírito, curvado em angústia. Essa cena encheu o céu todo de assombro. Ela nos revela a tremenda malignidade do pecado, mostra quão difícil é a tarefa, mesmo para o poder infinito de salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto no engano, semelhante àquele que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi a rejeição de Cristo. O grande pecado do mundo cristão
seria o repúdio à lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e considerados como nada. Milhões no cativeiro do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a ouvir as palavras de verdade no dia de sua visitação. Cegueira terrível, estranha insensatez. 2 dias antes da Páscoa, quando Cristo pela última vez saiu do templo, depois de denunciar a hipocrisia dos líderes judeus, novamente vai com seus discípulos ao Monte das Oliveiras e assenta-se com eles no declive relvado, donde se tinha uma vista panorâmica da cidade. Uma vez mais, ele observou seus muros, torres e palácios. Uma vez mais, contempla o templo em seu fascinante esplendor, um diadema de belezas coroando o monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista magnificara o favor de Deus para com Israel, ao fazer da casa sagrada seu lugar de habitação. Abre aspas. Em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Fecha aspas. Salmo 76, 2. Ele elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário como aos lugares elevados. Salmo 78, 68 e 69. O primeiro templo foi construído durante o período mais próspero da história de Israel. Para o cumprimento deste propósito, grandes estoques de tesouros haviam sido acumulados pelo rei Davi, e a planta para a sua construção fora feita por inspiração divina. 1 Crônicas 28, 12 e 19. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, completara a obra. Este templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Todavia, o Senhor declara pelo profeta Ageu, com relação ao segundo templo, abre aspas, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Farei tremer todas as nações, e verá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Fecha aspas. Ageu 2, 9 e 7. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, ele foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo, por um povo que retornara de um longo cativeiro para um país destruído e quase deserto. Haviam então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram no lançamento dos alicerces do novo edifício, porque achavam ser esse muito inferior ao primeiro. O sentimento que prevalecia é eficazmente descrito pelo profeta. Abre aspas. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em vossos primeiros olhos, comparada com aquela? Ageu 2, 3. Não foi dada a promessa de que a glória dessa última casa seria maior do que a do primeiro templo. Então foi dada a promessa de que a glória dessa última casa seria maior que a do primeiro templo. Pausa aqui que eu preciso atender uma mensagem, pessoal. Já continuo. Bom, retornando, desculpe pela pausa, pessoal. Para mim foi longa, para vocês foi só um clique. Eu poderia editar esse pedaço, mas uma das marcas deste canal é não editarmos a narração, ok? Então, obrigado por estarmos aqui, por eu estar aqui no canal.
as falhas elas serão sempre evidentes aí na narração, ficarão aí, até para que todos tenhamos, né, a compreensão de que não existe perfeição, todos somos falhos, e este canal não tem por objetivo ser exemplo de perfeição, ok? Então vamos lá, deixa o like aí no canal se você curtir e compartilhe com seus grupos de influência, tá? Se você, algum grupo de família, de estudos religiosos, da igreja, de trabalho, manda o link lá e compartilhe com o pessoal, ok? Faça com que este livro chegue a mais pessoas que também têm interesse em lê-lo. Obrigado, continuando. Mas o segundo templo não conseguiu igualar o primeiro em magnificência, nem foi ele santificado pelos visíveis sinais da presença divina que ocorreram no templo de Salomão. Houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o recém-construído santuário. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shequiná não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório e as tábuas dos testemunhos não mais se encontravam ali. Nenhuma voz soava no céu para tornar conhecida a vontade de Jeová ao sacerdote inquiridor. Por séculos, os judeus haviam se esforçado em vão para mostrar que a promessa de Deus feita por intermédio de Ageu fora cumprida. No entanto, o orgulho e a incredulidade cegaram-lhe a mente para o verdadeiro significado das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade, que era o próprio Deus manifesto em carne. O desejado de todas as nações veio em verdade ao seu templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo e com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Mas Israel apartara de si o oferecido dom do céu. Com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre partira do templo. Foram então cumpridas as palavras do Salvador, abre aspas, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, fecha aspas, Mateus 23, 38. Os discípulos ficaram cheios do temor e assombro ao Cristo predizer a subversão do templo e desejavam entender mais plenamente o significado de suas palavras. Riquezas, trabalhos e habilidades arquitetônicas foram literalmente despendidos durante mais de 40 anos para sobrelevar seus esplendores. Herodes o Grande despendera abundantemente nele riquezas tanto romanas como judaicas. E mesmo o imperador do mundo o havia enriquecido com seus dons. Blocos maciços de mármores brancos, de dimensões quase fabulosas, trazidos diretamente de Roma para esse propósito, formavam parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre para eles, dizendo: olha que pedras, que edifícios! Marcos 13, 1. Essas palavras, a elas, Jesus deu uma solene e impressionante resposta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 2. Com a derrocada de Jerusalém, os discípulos associaram os eventos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal para assumir o trono do Império Universal
punir os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes havia dito que viria pela segunda vez, por conseguinte, a menção dos juízos sobre Jerusalém, suas mentes se voltaram para essa vinda. E, como estivessem reunidos com o Salvador no Monte das Oliveiras, perguntaram, abre aspas, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fecha aspas. Mateus 24, 3. O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Houvessem eles nesse tempo entendido perfeitamente os dois temíveis eventos, os sofrimentos e a morte do Redentor e a destruição da cidade e templo, teriam sido esmagados pelo pavor. Cristo apresentou diante deles uma síntese dos importantes lances a acontecerem antes do encerramento do tempo. Suas palavras, então, não foram plenamente compreendidas, mas seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia que ele pronunciou era dupla em seu significado. Enquanto pronunciava a destruição de Jerusalém, prefigurava também os terrores do último grande dia. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre a apóstata Israel, e especialmente a vingança retributiva que desabaria sobre ele por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos precederiam do pavoroso clímax. A hora temível sobreviria súbita e rapidamente, e o Salvador advertiu aos seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16, Lucas 21, 20. Quando os idolátricos estandartes romanos fossem levantados na Terra Santa, que se estendiam por algumas centenas de metros além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam encontrar segurança na fuga. Quando o sinal de advertência fosse visto, aqueles que desejassem fugir não poderiam delongar-se. Através da Judéia, bem como em Jerusalém, o sinal para a fuga precisava ser prontamente obedecido. Aquele que eventualmente estivesse no telhado de sua casa não deveria descer, nem mesmo para salvar seus tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou vinhas não deveriam tirar um tempo para voltar e apanhar a roupa exterior, que comumente era posta de lado enquanto trabalhavam sob o calor do dia. Não deveriam hesitar, nem mesmo por um momento, para que não fossem envolvidos na destruição. No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas com as edificações de torres, muralhas e fortalezas, acrescentadas à força natural de seu posicionamento geográfico. A cidade parecia inconquistável. Aquele que nesse tempo houvesse predito publicamente sua destruição teria sido chamado, como Noé em sua época, de alarmista endoidecido. Mas Jesus Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Por causa de seus pecados e obstinada incredulidade que tomou certo o seu destino, foi anunciada a ira contra Jerusalém. O Senhor havia declarado pelo profeta Miqueias, abre aspas, ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais os juízos e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça.
Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias 3, 9 a 11. Essas palavras descreviam fielmente os corruptos habitantes de Jerusalém, que estavam cheios da justiça própria. Embora pretendendo observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo, porque a sua pureza e santidade revelavam-lhe a própria iniquidade e acusavam-no de ser a causa de todas as inquietações que lhes tinham sobrevido em consequências de seus pecados. A despeito de saberem ser eles sem pecado, declararam que sua morte era necessária para a sua segurança como nação. Diziam os líderes judeus: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. João 11:48. Se Cristo fosse crucificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte e unido. Assim arrazoavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote, de que seria melhor que um homem morresse do que toda uma nação perecesse. Assim, os dirigentes judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Além disso, enquanto assassinavam seu Salvador, porque eles reprovavam os pecados, tamanho era seu senso de justiça própria, que ainda se consideravam como povo favorecido de Deus e esperando que o Senhor os livrasse dos inimigos. Portanto, prosseguiu o profeta: por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miqueias 3, 12. Durante 40 anos após a condenação de Jerusalém ser proferida por Cristo, delongou o Senhor o seu juízo sobre a cidade e nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os rejeitores do seu evangelho e assassinos de seu filho. A parábola da árvore infrutífera apresentava o trato de Deus para com a nação judaica. Uma ordem havia sido dada: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13, 7. Mas a misericórdia divina ainda a poupara por um pouco de tempo. Haviam muitos entre os judeus que estavam na ignorância com relação ao caráter e obra de Cristo. E Jesus e os filhos não haviam desfrutado as oportunidades ou recebido a luz que seus pais tinham desenhado. Por intermédio da pregação dos apóstolos e seus associados, Deus faria com que a luz brilhasse sobre eles. Ser-lhes-ia permitido ver como a profecia se cumprira, não apenas no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando, com conhecimento e toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram a luz adicional a eles concedida, tornaram-se participantes dos pecados paternos e encheram a medida da sua iniquidade. A longanimidade de Deus para com Jerusalém somente confirmou os judeus em sua teimosia impenitente. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, eles recusaram a última oferta de misericórdia. Então, Deus retirou deles sua proteção e removeu seu restritivo poder de Satanás.
e seus anjos, e a nação foi deixada à mercê do líder que havia escolhido. Seus filhos tinham rejeitado a graça de Cristo, o qual os teriam habilitado a subjugar seus impulsos malignos, e esses agora se tornaram os conquistadores. Satanás estimulou as paixões mais baixas e ferozes da alma. Os homens não pensavam, eles se achavam além da razão, controlados pelo impulso e a ira cega. Eles se tornaram satânicos em sua crueldade, na família e na nação, entre as classes mais altas, bem como nas mais baixas. Havia suspeita, inveja, ódio, disputa, rebelião e assassinatos. Não havia segurança em lugar nenhum. Amigos e parentes traíam-se uns aos outros. Pais matavam os filhos e esses aos pais. Os líderes do povo não tinham poder para se governar a si mesmos. Paixões descontroladas tornavam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado um falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações tornavam incerta sua própria vida. Por suas palavras haviam estado a dizer por muito tempo, abre aspas, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Fecha aspas. Isaías 30, 11. Agora o seu desejo foi atendido. O temor de Deus não mais iria perturbá-lo. Satanás estava à testa da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu governo. Os líderes das facções oponentes uniam-se às vezes para pilhar e torturar suas infelizes vítimas e novamente caíam uns sobre os outros, matando sem piedade. Mesmo a santidade do templo, que não lhes restringia a apavorante ferocidade. Os adoradores eram mortos diante do altar, o santuário era poluído com cadáveres de gente assassinada. Entretanto, em sua cega e blasfema presunção, os instigadores dessa obra infernal declaravam publicamente que não temiam fosse Jerusalém destruída, pois ela era a própria cidade de Deus. Para estabelecer seu poder mais firmemente, subornaram falsos profetas para proclamarem, mesmo enquanto as legiões romanas sitiavam o templo, que o povo deveria aguardar a libertação por intervenção divina. Até o final, as multidões apegavam-se firmemente à crença de que o Altíssimo se interporia para derrotar seus adversários. Mas Israel havia desprezado a proteção divina e agora não tinha nenhuma defesa. Infeliz Jerusalém, fragmentada por dissensões internas, com o sangue de seus filhos mortos pelas mãos uns dos outros, avermelhando suas ruas, enquanto os exércitos estrangeiros demoliam suas fortificações e matavam seus homens de guerra. Todas as predições feitas por Cristo concernente à destruição de Jerusalém cumpriram-se à risca. Os judeus experimentaram a verdade sobre suas palavras de advertência, abre aspas, com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, fecha aspas, Mateus 7, 2. Apareceram sinais e prodígios anunciando desastre e perdição. No meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, na hora do pôr do sol, formavam-se carros e homens de guerra reunidos para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário estavam aterrados por causa de seus misteriosos sons. A terra tremia e uma multidão de vozes foi ouvida bramando: vamos partir daqui! A grande porta oriental, tão pesada
que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que se achava travada por imensas barras de ferro firme e profundamente fixadas no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, sem qualquer ação de agente visível. Por 7 anos, um homem prosseguiu subindo e descendo as ruas de Jerusalém, anunciando as desgraças que deveriam se abater sobre a cidade. De dia e de noite cantava ele uma lamentação espantosa. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra o povo. Esse estranho ser foi preso e açoitado, mas nenhuma lamentação escapou-lhe dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia-lhe somente: ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos habitantes dela! Seu clamor de advertência não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo advertira seus discípulos, e todos que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Jesus disse: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Lucas 21, 20 e 21. Depois que os romanos, sob o comando de Césio, sitiaram a cidade, inexplicavelmente levantaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, não tendo mais esperanças de uma resistência bem-sucedida, estavam ao ponto de se render, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Mas a misericórdia e a providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem do seu próprio povo. O sinal prometido havia sido dado aos cristãos expectantes e agora se lhes deparava a oportunidade de atender à advertência do Salvador. Os adventos foram dirigidos de tal maneira que nem judeus, nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Céstio, os judeus saíram de Jerusalém e foram ao encalço do exército retirante, enquanto ambas as forças estavam assim totalmente envolvidas na batalha. Os cristãos tiveram a oportunidade de abandonar a cidade. Nesta ocasião, o país havia sido livrado de inimigos que poderiam ter se esforçado para interceptá-los. Ao tempo do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Dessa maneira, os cristãos, em todo o país, puderam escapar sem serem molestados. Fugiram sem demora para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na região da Pérea, além do Jordão. As forças judaicas, perseguindo Céstio e seu exército, caíram-lhe nas retaguarda com tal selvageria, ameaçando-o de destruição total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram completar sua retirada. Os judeus escaparam quase sem baixas e voltaram triunfantes com seus despojos para Jerusalém. Todavia, esse sucesso aparente trouxe-lhe apenas males. Ele lhes estimulou uma obstinada resistência aos romanos, que rapidamente trouxe indescritível desgraça sobre a cidade condenada. Terríveis foram as calamidades que desabaram sobre Jerusalém quando o cerco foi retomado por Tito Vespasiano. A cidade foi atacada no tempo da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Seus estoques de víveres,
que, se cuidadosamente preservados, teriam suprido os habitantes durante anos, haviam sido previamente destruídos pela inveja e vingança entre as facções contendoras, e agora todos os horrores da fome foram experimentados. Uma medida de trigo era vendido por 1 talento. Tão violentas eram as agruras da fome que os homens roíam o couro de seus cinturões, sandálias e o revestimento de seus escudos. Grande número de pessoas faziam escapadelas à noite para apanhar plantas silvestres que cresciam do lado de fora dos muros da cidade, embora muitos fossem apanhados e mortos sob cruéis torturas. Frequentemente, aqueles que voltavam em segurança eram roubados daquilo que haviam colhido sob tão grande risco. As mais desumanas torturas eram infligidas por aqueles que se encontravam no poder para forçar o povo necessitado e revelar os últimos e escassos suprimentos que pudessem haver escondido. E tais crueldades eram frequentemente praticadas por homens que estavam bem alimentados e estavam meramente desejosos de estocar um depósito de provisões para o futuro. Milhares pereceram pela fome e pestilência. A afeição natural parecia haver sido destruída. Maridos roubavam de sua esposa e esposas de seu marido. Filhos tiravam o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Isaías 49:15. Recebeu resposta dentro dos muros da cidade condenada. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha de meu povo. Lamentações 4:10. Novamente foi cumprida a profecia de advertência dada 14 séculos antes, abre aspas. E quando a mulher mais mimosa e delicada entre si, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Fecha aspas. Deuteronômio 28, 56 e 57. Os líderes romanos esforçaram-se por reproduzir terror aos judeus e assim obrigá-los a se render. Os prisioneiros que resistiam ao serem aprisionados eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos dessa maneira. E essa horrível obra prolongou-se até que, ao longo do vale de Josafá e no Calvário, foram levantadas cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. De maneira tão terrível foi retribuída aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos, abre aspas. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, fecha aspas. Mateus 27, 25. De boa vontade, Tito teria posto um fim à terrível cena e assim poupado Jerusalém da plena medida de sua condenação. Ele ficava aterrorizado ao ver os cadáveres jazendo aos montões nos vales. Como alguém fascinado, olhava ele do cume do Monte das Oliveiras para o magnificente templo e emitiu um comando para que nenhuma de suas pedras fosse tocada. Antes de tentar tomar a fortaleza, fez um forte apelo aos líderes judeus para não o forçarem a profanar com sangue o lugar sagrado. Se saíssem e combatessem em outro local, nenhum romano violaria a santidade do templo.
O próprio Joséfo, mediante apelo muito eloquente, rogou aos seus patrícios que se rendessem, salvassem a si mesmo sua cidade e lugar de culto. Contudo, suas palavras foram respondidas com amargas maldições. Flechas foram disparadas contra ele, seu último mediador humano, enquanto permanecia insistindo com eles. Os judeus haviam rejeitado as súplicas do Filho de Deus, e agora as admoestações e súplicas apenas os tornavam mais decididos a resistir até o fim. Vãos foram os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele declarara que nenhuma pedra seria deixada sobre a outra. A cega obstinação dos dirigentes judeus e os detestáveis crimes perpetrados dentro da cidade cercada produziram horror e indignação nos romanos, e Tito finalmente decidiu atacar o templo com violência. Todavia, determinou que, se possível, esse deveria ser poupado da destruição. Mas suas ordens foram desobedecidas. Depois que ele se retirara para sua tenda à noite, os judeus, saindo do templo, atacaram os soldados fora. Na luta, um archote foi arremessado através de uma abertura no pórtico, e imediatamente as câmaras revestidas de cedro em torno do edifício sagrado foram tomadas pelas chamas. Tito correu até o local, acompanhado de seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem o fogo. Suas palavras não foram ouvidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas nas salas adjacentes ao templo e, com suas espadas, liquidavam em grande número os que ali tinham buscado abrigo. O sangue escorria como água pelas escadarias do templo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do som do combate, ouviam-se as vozes clamando: "Icabode!" Foi-se a glória. Tito considerou impossível controlar a cólera da soldadesca. Ele entrou com seus oficiais no edifício sagrado e examinou-lhe o interior. O esplendor que constataram deixou-os maravilhados. E como as labaredas ainda não tinham atingido o lugar santo, fez ele um último esforço para salvá-lo. Saltando no meio dos soldados, exortou-os mais uma vez para porem fim aos combates. O centurião Liberalis, uma vez, empenhou-se em impor obediência juntamente com seu Estado-Maior. Mas mesmo o respeito pelo imperador não pôde impedir a furiosa animosidade contra os judeus, a feroz exacerbação da batalha e a expectativa insaciável da pilhagem. Os soldados vinham tudo ao seu redor radiante de ouro, que resplandecia deslumbrante à luz violenta das chamas. Achavam que tesouros incalculáveis estivessem acumulados no santuário. Sem que fosse percebido, um soldado arremessou um archote flamejante por entre as dobradiças da porta. Todo o edifício foi tomado pelas chamas num instante. A cegante fumaça e as chamas forçaram os oficiais a se retirar. O nobre edifício foi deixado ao seu destino. Era um espetáculo aterrador para os romanos. E como seria ele para os judeus? Toda a cumeada da colina sobranceira a cidade flamejante como um vulcão. Os edifícios ruíam um após outro, com tremendo estrondo, e eram tragados pelo abismo de fogo. Os tetos de cedro pareciam lâminas de fogo. Os pináculos dourados brilhavam como espigões de luz vermelha. As luzes dos portais lançavam para o alto colunas de fogo e fumo. As colinas vizinhas estavam iluminadas, e grupos anônimos de pessoas
foram vistos observando com terrível ansiedade o progresso da destruição. Os muros e pontos elevados da parte superior da cidade ficaram apinhados de faces, algumas pálidas, com a agonia do desespero, outras marcadas com a ira da inútil vingança. Os gritos da soldadesca romana, enquanto se movimentava de uma parte para outra, os gritos dos insurgentes que estavam perecendo nas chamas, misturavam-se com o fragor da conflagração e o trovejante som do madeiramento que ruía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta o alarido do povo que se achava nos lugares elevados. Ao longo dos muros ressoavam gritos e lamentos. Homens que estavam perecendo de fome reuniam suas últimas forças para lançar um grito de angústia e desolação. Dentro da cidade, o massacre era mesmo mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, insurgentes e sacerdotes, aqueles que combatiam os que rogavam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada matança. O número de mortos excedeu aos dos assassinos. Os legionários tiveram de subir sobre os montes de cadáveres para levar avante a obra de extermínio. Depois da destruição do templo, toda a cidade logo caiu nas mãos dos romanos. Os líderes judeus abandonaram suas torres inconquistáveis e Tito encontrou-as sem ninguém. Observou-as com assombro e declarou que Deus as havia dado em suas mãos, pois nenhuma máquina de guerra, embora poderosa, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas muralhas. Tanto a cidade como o templo foram demolidos até os alicerces, e o terreno sobre o qual estava edificada a casa sagrada foi lavrado como um campo. Jeremias 26:18. No cerco e matança que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados cativos e vendidos como escravos, arrastados até Roma, para adornar o triunfo do vencedor, lançado às bestas selvagens nos anfiteatros, ou dispersos por toda a terra, como vagabundos sem lar. Os judeus haviam forjado suas próprias algemas, haviam enchido a taça da vingança, na destruição total que lhes aconteceu como uma nação, em todas as desgraças que os acompanharam depois de sua dispersão, não estavam senão colhendo aquilo que suas próprias mãos semearam. Diz o profeta, abre aspas, para tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, pelos teus pecados tens caído, fecha aspas. Oséias 13:9 e 14:1. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo uma punição aplicada mediante decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura buscar e ocultar sua própria obra. Pela contumaz rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e foi permitido a Satanás controlá-los de acordo com a sua vontade. As terríveis crueldades praticadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que se submetem ao seu controle. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção que desfrutamos. É o restringente poder de Deus que impede que a humanidade passe totalmente para o controle de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grandes motivos para agradecer a misericórdia e longanimidade de Deus, que detém o cruel e perverso poder do maligno. Mas, quando os homens ultrapassam os limites da tolerância divina, a restrição é removida. Com relação ao pecador, Deus não age como executor da sentença contra a transgressão, mas permite que os rejeitadores de sua misericórdia fiquem entregues a si mesmos
para colherem tudo aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou ignorada, cada paixão condescendida, cada advertência desprezada ou ignorada, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada que produz inevitável colheita. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é afinal retirado do pecador. Daí não remanesce poder algum para controlar as mais paixões da alma, nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador referente aos juízos que deveriam desabar sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela horrenda tragédia não foi senão débil sombra. No destino da humanidade eleita, podemos observar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e tripudiou de sua lei. Sombrios são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, desfalece o coração e o espírito enlanguece. Tremendo têm sido os seus efeitos do menosprezo à autoridade do céu. No entanto, cenário ainda mais tenebroso é mostrado nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo préstito de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam de sangue, Isaías 9:5, nada são em comparação com os horrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais restringido à irrupção das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará então, como jamais vistos, os resultados do governo de Satanás. Naquele dia, bem como no ensejo da destruição de Jerusalém, será livrado o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Cristo afirmou que virá pela segunda vez para reunir os seus fiéis. Abre aspas. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Fecha aspas. Mateus 24, 30 e 31. Então, os que não atendem ao Evangelho serão consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Como Israel no passado, os ímpios destroem a si mesmos. Arruinam-se por sua própria iniquidade. Em resultado de toda uma existência de pecado, desviaram-se para tão longe da harmonia com Deus, que sua natureza se tornou tão envilecida pelo mal, e a manifestação da glória divina é tornar-se-á para eles um fogo consumidor. Tomem-se muito cuidado com os homens, para que não suceda menosprezem a lição comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele advertiu seus discípulos contra a ruína de Jerusalém, dando-lhes um sinal de escape da hecatombe que se aproximava, também advertiu o mundo com relação ao dia de sua destruição final. Ele lhes deu sinais de sua proximidade, para que todos os que desejem
possam escapar da ira vindoura. Jesus declarou: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Lucas 21, 25, Mateus 24, 29, Marcos 13, de 24 a 26 e Apocalipse 6, de 12 a 17. Os que observam esses presságios da sua vinda devem saber que ela está próxima, às portas. Mateus 24, 33. Vigiai, pois. Marcos 13, 35. São suas palavras de advertência. Os que atendem à admoestação não serão abandonados às trevas, de modo que aquele dia os apanhe desacautelados. Aos que não vigiarem, contudo, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber a advertência do Salvador referente a Jerusalém. Aconteça quando acontecer, o dia do Senhor virá de improviso sobre os ímpios, seguindo sua rotina invariável, encontrando-se os homens envolvidos em prazeres, negócios, comércio e avidez por lucros, estando os líderes do mundo religioso a exaltar o progresso e a cultura do mundo, e achando-se o povo embalado numa falsa segurança. Então, como ladrão à meia-noite pilha a casa que não é vigiada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, de 3 a 5.